My name is Flavio Remonte from the CAB, the Concept Art blog, and today I'm going to be your host. This interview is brought to you by the partnership between CGMA and the Concept Art blog. Today we have here the visual development artist Yuri Leoy from DreamWorks. So thank you everyone to join us, and let's get started. Ok, Yuri? Oba, Flávio. Tá aí? Tudo bem? Tudo certo. Bom, então, vamos começar então. Vamos começar pelo básico, né? Yuri, fala um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória profissional até o momento. A gente já colocou na introdução que você estudou na ESD, lá do Rio de Janeiro. Então, conta um pouquinho pra gente. Faz essa apresentação. Tem a palavra. Claro, claro. Não, primeiro eu queria agradecer você, Flávio, por essa oportunidade. Eu acho que muita gente me ajudou a chegar aqui, então eu acho que essa oportunidade de poder dividir um pouco a minha experiência é uma coisa muito bacana. Então, espero que o pessoal goste. Eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer ao pessoal da CGMA por essa oportunidade, por estar fazendo esse evento aqui possível. So, Ted and everybody at CGMA, thank you so much for making this event possible for us. This is just an amazing opportunity. So, thank you. Thanks, Ted. And, okay. Eu vou só botar aqui enquanto eu falo, vou botar aqui umas imagens. Vai ser uma coletânea de coisas, tem trabalhos novos, trabalhos antigos, coisas que eu fiz na DreamWorks, coisas que eu fiz desde faculdade, coisas pessoais, Legal. coisas que eu faço no meu tempo livre. E aí, se por um acaso surgir alguma coisa que você acha interessante, se quiser que eu fale um pouco mais sobre ela também, deixa eu começar aqui numa parte. Beleza. Tá, mas só enquanto... Eu fiz a introdução em inglês para o sistema, mas eu acabei esquecendo de fazer a apresentação em português, eu acho, né? Então, vamos deixar bem claro para todo mundo que também é a minha primeira vez com a entrevista, então, enfim, a gente fica meio nervoso. Não, tranquilo, tranquilo. Quero agradecer a todo mundo que está participando aí, pessoal que acessa o The Concept Art blog. Na verdade, é a primeira vez que todo mundo está até me ouvindo também, porque, como eu disse, é a primeira vez que a gente está fazendo algo parecido. E obrigado a todos por participarem. Enfim, vamos lá conhecer um pouco do trabalho e o processo do Yuri Leoy. Vamos lá, Yuri. Então tá, eu acho que começar do início, né? Não tem como falar da minha experiência profissional sem mencionar, por exemplo, que meus pais tiveram uma parte importante aí nessa formação. A minha mãe é arquiteta, meu pai é diretor de arte de cinema no Brasil e cenógrafo. Então, eu cresci acompanhando eles criando, basicamente, né, e usando o papel, o papel e o desenho como meio de criação. E para mim sempre foi muito fascinante ver, né, como que eles colocavam as ideias deles no papel e depois, alguns dias ou alguns meses, né, no caso da minha mãe, né, em arquitetura, ver aquilo ali, ver em fotos ou ver no local a casa pronta, né, ou no caso do meu pai, de ir no set de filmagem, ver aqueles desenhos que ele fazia, aquelas ilustrações, ver aquilo, né, concretizado. Então, acho que foi isso que foi o motivador, né? O que me motivou. Eu desenhava desde pequeno por conta disso, né? E sempre gostei, sempre me estimularam muito a desenhar e eles também me levavam muito no trabalho deles, né? Então, crescia
né, vendo a minha mãe no ambiente de trabalho dela, no escritório, e no meu pai também, vendo como é que era né, o backstage ali dos filmes e tal. E Então eu você acho que a bem minha cedo já tinha essa ideia assim, já tinha de ir para a área de arte. contato com isso, muita sorte mesmo. E eu acho que a minha primeira experiência profissional foi numa dessas, né? Alguém virou e falou, pô, me chamavam de Oswaldinho, né? Meu pai é Oswaldo. Bota o Oswaldinho aí para trabalhar, chega de comer de graça e ficar aqui atrapalhando a gente, bota ele para fazer alguma coisa. E aí, acho que nessa altura eu já de fato conseguia fazer alguma coisa. E isso foi no Trapalhão e a Luz Azul. Não sei se vocês vão lembrar desse filme dos Trapalhões. Nossa, faz um tempinho. Lá em 1998, eu acho, uma coisa assim. E aí eu comecei lá, a diretora de arte era a Yuriko Yamazaki, ela descrevia para mim como é que ela queria a roupa dos atores, não sei o quê, aí eu combinava lá as referências dela, as descrições dela, fazia lá o desenho e aquilo ali ela usava lá como referência para o processo lá dela. E eu lembro que isso mesmo foi até com o diretor também, aí, e com ela, tipo, a gente se juntava, e o cara descrevia como era a cena, não sei o que, eu fazia storyboards, assim, sabe? Foi uma experiência espetacular. Mas, Então, só interrompendo um minutinho, só que eu esqueci de uhum, falar para o pessoal aí todo que está entrando para assistir a entrevista, que eles podem fazer, mandar perguntas aí que a gente vai dar uma olhada e, assim, se possível, passar para você também. Só isso, por favor, pode continuar. ótimo, ótimo. Tô vendo aqui que a gente tem, já tem um bocado de gente aí presente, então, Pois é, pessoal, cara, muita manda gente. perguntas aí. É, mas aí foi isso, né? No meu período de faculdade eu trabalhei praticamente o tempo inteiro como freelancer, fazendo ilustrações e peças de design para vários lugares. Eu acabei, enfim, um dos lugares que eu acabei trabalhando foi na ASMT, que o pessoal do Rio talvez lembre, um dos primeiros lugares no Rio que dava curso de 3D. E, é, e aí eu já tinha um pouco de conhecimento do programa 3ds Max, e lá eu tive mais contato ainda com o programa, e no final das contas eu acabei sendo instrutor também, fazia, além das peças gráficas, eu dava aula lá também de 3ds Max, Bacana. o curso de introdução. Então essa Então, sua foi uma formação é outra... basicamente de arte só, né? Também tem 3D bastante envolvido, né? Isso. Fiz de tudo, de tudo um pouco. Brasileiro, né? É, Isso é bem Para comum, né, cara? botar na frente eu faço. Já fui motorista, já fui garçom também, qualquer coisa. Já fiz de tudo um pouco. Mas, mas enfim, no final da faculdade, mais ou menos no meio da faculdade, na verdade, isso foi entre 2002 e 2003, eu fui chamado para fazer o Aquária, o filme com a Sandy com o Júnior. E aí dessa vez foi de fato assim, com a posição que eu tenho agora, fazendo exatamente o que eu faço agora na DreamWorks, que é conceituação, né, do filme, é um filme sci-fi, né, então não podia usar nada, né, no seu estado real. Então a cadeira tinha que ser desenhada no estilo do filme, todos os objetos de cena e tal. E foi uma experiência bem bacana também. Que mais? Fiz uma série de trabalhos freelance para teatro também. Que mais? Não, você fez esse trabalho nessas várias áreas aí, Uhum. diferentes, mas a sua Fiz. formação na ESD mesmo foi de desenho industrial, certo? Foi desenho industrial, E desenho de na época produto e tinha separação comunicação visual. e na época tinha separação de projeto de produto, design gráfico? Não. Não, nunca teve. A formação é junta, né, conjunta. Então Uhum. a gente saiu de lá com os dois títulos, né? Isso foi bem bacana. Agora, uma coisa para falar assim, importante desse momento de faculdade foi que
eu acabei indo parar na Ohio State, num intercâmbio. Ah, foi via intercâmbio que você fez, então. Via intercâmbio. Pois é, foi um intercâmbio curto, 2 trimestres, né? Em que foi muito bacana, né? A gente comecei lá entrei como undergrad, né? Um curso de graduação do programa de design. E nesse período eu tive a oportunidade de conhecer o WCAD, que é um centro de pesquisa de computação gráfica. O WCAD é a sigla, né? ACCAD. Significa Advanced Computing Center for the Arts and Design. E então eles exploram e pesquisam tudo relacionado à computação gráfica, interface, ambiente virtual, tudo que você pode imaginar. E muita gente saía de lá e ia para os grandes estúdios. Então, quando eu cheguei lá e via nos corredores todos aqueles pôsteres dos filmes de animação de Hollywood, todos autografados por ex-alunos, eu falei, é aqui que eu vou voltar, aqui que nessa época eu já sabia que eu queria trabalhar com animação também, então é aqui que eu vou voltar, que eu vou fazer, que eu vou tentar entrar nessa indústria. Aí voltei para o Brasil, terminei a minha graduação na ES e apliquei para o mestrado. A primeira vez que eu apliquei, eu ainda estava lá, na verdade, durante o intercâmbio, eles me negaram, falaram, não, você não tem experiência suficiente, precisa amadurecer um pouquinho e depois você tenta de novo. Aí esperei um ano, logo depois de me formar na ES, eu trabalhei na Final Boss, que também foi uma etapa importante para mim, porque também fazendo mais ou menos a mesma coisa lá. É um portal, um fórum que eles falam sobre jogos que estão saindo, todas as plataformas e tal, tem lá os artigos comentando, review dos jogos. E tem uma outra parte também que desenvolviam jogos para internet, jogo para celular e tal, e faziam animações, vinhetas e tal para os canais da Globosat. Então fiquei nessa área nessa área mais artística da Final Boss, que foi. Que ano que era mais ou menos? Isso foi em 2005, foi meados de 2005. Fiquei lá mais ou menos um ano até eu conseguir até ser aceito no mestrado. E não, na verdade eu me planejei para ir antes para os Estados Unidos, para conversar com os professores, mostrar para eles que eu realmente estava interessado, então foi nessa época. Eu apliquei quando eu vim aqui especificamente para conversar com os professores e mostrar para eles o quanto que eu estava interessado, né? E aí eu apliquei, um tempo depois eu fui aceito e aí foi isso. Aí eu comecei o meu mestrado aqui em meados de 2006. Aí, assim, com relação ao sistema de ensino, assim, você já conhecia um pouco pelo intercâmbio, mas, na verdade, para você fazer um mestrado aí, o sentimento é bem diferente do tipo de estudo que você vê no Brasil, né? Conta pra gente um pouquinho dessa diferença que você sentiu. Se você sentiu. Eu acho que Não, eu acho que tem sim muita diferença. Eu acho que, principalmente porque a minha experiência na EG, eu sei que nem todas as universidades, aliás, a minoria das universidades são que nem a EG em termos de estruturação, né, dos cursos, porque lá o sistema é anual. A EG eu fiz desenho industrial também aqui em São Paulo, né? Uhum. E a EG, assim, a gente conhecia como uma faculdade bastante respeitada, assim, foi até no início lá do design no Brasil, né? Exatamente, referência, isso. E o sistema deles lá de ensino é anual, né? Como se você estivesse no colégio, né? Você entra, é a mesma turma, a turma fica, a mesma turma até durante os 5 anos de faculdade. Entendeu? E você vai,
o progresso é sempre de ano em ano, né? Então, acho que esse foi um esquema que fez bastante, que gerou um impacto grande para mim, né? Enquanto que eu estava vindo dessa experiência de o termo e a referência né, o termo durava um ano. Aqui nos Estados Unidos, a experiência era por trimestre. Então, o tempo que você tinha disponível para fazer os trabalhos, caso, por exemplo, você tirasse uma nota ruim no trabalho, o tempo que você tem para né, compensar aquela nota é muito curto. Então, é tudo muito intenso, entendeu? O cara passa um trabalho num dia, na semana seguinte você já tem que apresentar pronto, novo, para partir para a próxima, né? Se eu for pensar, são, né, o trimestre, né, são 10 semanas. Então, é um período mesmo muito curto e muito intenso de trabalho, né? E que tem prós e contras, né? Eu acho que é excelente porque você se concentra muito, você se dedica muito aos estudos e tal, mas ao mesmo tempo o pessoal não tinha tempo de trabalhar, de fazer estágio ao mesmo tempo que estuda, entendeu? Simplesmente porque não dá, porque é muito intenso, entendeu? Então, Você tem que reservar todo o seu tempo disponível, além do estudo, também para fazer os trabalhos, né? Que são em horários diferentes. Exatamente, Turmas, né? exatamente. Então, quando eu cheguei, eu notei isso, entendeu? Tipo, o pessoal não tinha tido muita experiência profissional, entendeu? O pessoal era, tipo assim, era muito dedicado, os trabalhos eram excelentes e tal, mas tinha pouco, eles tinham pouca ideia do que esperavam por eles no mundo real, entendeu? Tinha conhecimento acadêmico bastante aprofundado, né? Isso. Mas, enfim, acho que principalmente são essas, assim, a diferença que me chamaram mais atenção mesmo. Então, eu tenho uma pergunta aqui, cara, já indo nessa linha que você está falando, que é do Pancho 2099. Esse é o nickname aqui. Uhum. Ele pergunta se a DreamWorks, na verdade, foi meio um projeto de vida já seu, ou você foi para lá estudar e, enfim, depois simplesmente aconteceu na sua carreira isso? Não, Você estava estudando e já pensava em DreamWorks? isso, boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que eu já sabia que eu queria trabalhar com animação. E eu sabia. DreamWorks aconteceu, né? Isso. Não, eu escolhi fazer um mestrado com essa intenção de tentar. Eu vi ali uma oportunidade de entrar na indústria. Então, essa foi a minha estratégia. E foi uma aposta, na verdade. Poderia não ter dado certo, né? Eu acho que o que aconteceu no final das contas foi que eu estava no lugar certo com as ferramentas certas, né? Isso foi uma coisa contextual, né? Mas eu tive que forçar uma barra para chegar lá naquele ponto, né? Mas é isso. Aí o que eu queria falar sobre isso é que quando eu cheguei, aí eu vi que o sistema, inclusive até relacionado com esse lance da intensidade do trabalho, sobre ninguém fazer estágio, ninguém trabalhar enquanto estuda, esse tipo de coisa, por conta disso, o que eles fazem é o seguinte, existe um período determinado em que você pode fazer o estágio, que é durante o verão. Que aí as pessoas pegam, eles se inscrevem em uma aula e ganham crédito por aquilo, entendeu? Por aquela experiência. Então, normalmente, o período de estágio durante o verão é o trimestre do verão e é como se fosse uma aula, entendeu? Aquilo ali... Seria julho, agosto, mais ou menos. Isso. Então, eles entendem aquilo como sendo parte da sua experiência acadêmica, né? Então, quando eu cheguei, aí eu vi, então, na verdade, eu vou ter o quê? O meu mestrado são 3 anos, eu vou ter 3 oportunidades, é isso. Então beleza. Aí, a maneira que funcionava era o seguinte, no início do ano,
nos primeiros meses do ano, vários estúdios iam lá para recrutar a gente. Eles mandavam, assim, antes, mandavam quais eram as vagas, quantas pessoas eles iam entrevistar, esse tipo de coisa. E aí, da primeira vez, no primeiro ano, eu tinha acabado de chegar. Então, não, vou me dar um tempo aqui para preparar o meu portfólio, me preparar para esse tipo para esse negócio. Ano que vem eu faço. Então, no segundo ano, no início do segundo ano, eu me inscrevi para um monte de entrevista. Então foi Pixar, foi DreamWorks, Rhythm in Hills, que inclusive recentemente acabou fechando aqui. Saiu muito da mídia sobre isso, logo depois de ganhar o prêmio. Pois é, um absurdo, mas Rhythm in Hills, Blue Sky, uma série de outros estúdios menores e tal, eles mandaram lá a lista deles de posições abertas e tal, quantas pessoas eles entrevistaram, me candidatei lá, mas nesse ponto eu ainda estava um pouco cru, assim, sem, entendeu? Você sentia isso ou isso foi Bom, eu feedback sentia isso, mas era uma oportunidade, assim, porque outra coisa bacana era o seguinte, o evento inteiro também tinha um caráter construtivo, então não era só uma entrevista, os caras estavam ali para dar também um feedback em relação aos seus trabalhos, entendeu? Então era uma oportunidade... Essa reunião que você teve com esse pessoal dos com esse pessoal. Foi lá na Ohio State, foi lá no... na universidade Isso, a cidade de Columbus, em Ohio, aqui nos Estados Unidos. Nesse centro de pesquisa que eu mencionei, o WCAD. E aí o comentário que eu tinha, assim, geral, mais ou menos, era que os meus trabalhos eles eram muito... Eles não tinham foco, entendeu? Que eu sabia que eu queria ser artista, queria entrar no departamento de arte. Isso era outro problema também, porque esse centro de pesquisa, ele é muito forte na parte técnica. Então, os estúdios que iam lá recrutar a gente, eles iam lá já com esse objetivo, de recrutar pessoas para as áreas técnicas, para as áreas de modeling, né, de modelagem, para a parte de textura dos modelos, para a parte de iluminação. Isso também te interessava, não era só... Me interessava também, para mim o que quer a oportunidade que serviço que aparecesse, eu estava pegando, que para mim essa é a maneira de entrar e depois lá isso, né? Exatamente. Mas aí o comentário foi que eu estava mostrando de tudo um pouco e que eu não estava focado no que realmente eu queria. Mas o fato era que eles também não estavam interessados no que eu estava mostrando, entendeu? Porque eles queriam ver, era o portfólio de, sei lá, de modelo, aí só modelo 3D, ou então só a luz, só a iluminação, não sei o quê, entendeu? Tipo, e o meu não tinha isso. Então, primeiro ano, 0 resposta. Aí no segundo ano eu dei uma melhorada no meu portfólio, já tinha mais coisa, na altura do campeonato meu projeto de animação já estava um pouco mais avançado também, me sentia mais confiante, eu já sabia mais ou menos o que os caras estavam esperando. E aí tinha de fato mais coisa para o departamento de arte, mas ainda assim tinha muita coisa dos outros departamentos. Porque é uma coisa que eu acreditava, né? Entendeu? Tipo, e é uma coisa que eu vejo hoje em dia, entendeu? É importante o cara no departamento de arte saber fazer o resto, tem que saber o mínimo para fazer, entendeu? Para você saber como é que você vai fornecer, entendeu? O seu trabalho para os outros departamentos. Então, na verdade, você está dizendo, na verdade, assim, mesmo que a pessoa não trabalhe necessariamente, mesmo que o cara que entra lá com isso, você tem que saber um mínimo. Ele tem que saber, pelo menos, mesmo que ele não faça o trabalho importantíssimo. Ele vai saber como preparar o trabalho para o modelador trabalhar melhor. Você tem que saber, você é um prestador de serviço, entendeu? Você tem que saber o que os seus clientes precisam, entendeu?
e fornecer o trabalho no formato ideal para a pessoa fazer o trabalho dela, entendeu? Então, É é comum a assim gente ver em alguns lugares, umas por revistas, mesmo aqueles artbooks de filmes que saem, que às vezes tem um artista acreditado lá como, sei lá, sketch artist. E a gente fica pensando, pô, mas o cara só faz sketch art? Não necessariamente, né? não necessariamente. Tem, eu acho que isso é uma especialização, assim, eu acho que é um termo muito específico, né? Mas normalmente são pessoas que entram muito no início ou que fazem, que entram só para gerar trabalhos de inspiração, entendeu? Não é, não são trabalhos que vão entrar na produção de fato do filme. Tá entendendo? São trabalhos mais assim, que não são nem funcionais, na verdade. O cara gera um conceito de um personagem que é impossível de funcionar em 3D, entendeu? Aí alguém tem que pegar aquilo e fazer ele de fato funcional, e transformar aquilo e fazer com que ele seja um pouco mais realista para o meio, né? Que é Mas 3D. atualmente o que você sente, o que você vive é que realmente está sendo mais valorizado esse tipo de conhecimento mais amplo, né? Não, então era esse ponto que eu queria chegar. Aí, o que aconteceu no segundo ano, na segunda leva de entrevistas lá, foi que é, o, o meu approach, né, a maneira com que eu falei com eles foi diferente. Porque eu já sabia quais eram as posições que estavam abertas, que estavam recrutando, e eu já tinha visto que não tinha posição nenhuma para o departamento de arte. Então, eu levei lá o meu portfólio, já pedindo desculpa, né? Já falando, olha só, eu não quero a posição que você está me oferecendo. Mas não foi uma apresentação muito boa, assim. Não, pois é, mas eu tava, ali era o tudo ou nada. O Eu, pessoal já aí, olhou e falou, o que que esse cara tá querendo, né? exatamente, eu falei assim, ó, por favor, pega o meu portfólio e leva para alguém que possa realmente fazer alguma coisa em relação a isso, que possa analisar, que possa se interessar, que possa me chamar depois. Só uma parte aqui, o Yuri. Vai lá, vai lá. Tem uma pergunta aqui, novamente do Pancho. Uhum. Ele está perguntando se os projetos que você tinha feito aqui no Brasil te ajudaram de alguma maneira a ter uma diferenciação assim, para pessoas que iam fazer o recrutamento aí. Você chegou a mostrar isso ou não necessariamente Não, foram relevantes? não, eu mostrei sim algumas coisas. Inclusive, eu acho que é, o que me ajudou muito, né, da minha experiência, tanto profissional, né, das coisas que eu já tinha vivido no Brasil, quanto a minha experiência na EGE, foi, e que eu acho que deu que aumentou um pouco as minhas chances, foi que na hora de mostrar o portfólio, eu sabia que é, é importante para quem está contratando um designer, porque é isso que eu sou no final das contas, é importante você mostrar o processo. Que é muito fácil você pode passar 3 semanas trabalhando numa única imagem, fazer a imagem super bonita, super refinada e tal, entendeu? Agora, o que mostra realmente o valor daquilo é como você chegou lá, entendeu? Qual foi o processo é, Qual foi a de evolução desde a conceituação, inicial, né? exatamente, quais eram os problemas, quais eram, entendeu? O trabalho, o trabalho de visual development é, é um trabalho de um designer, entendeu? Tem uma série de problemas, tem uma série de critérios estabelecidos e sólidos, entendeu? Seja história, seja estilo do filme, seja a animação é, o tipo de ação que o personagem vai ter que fazer, seja o ambiente em que esse personagem vai ter que atuar e vai ter que interagir, entendeu? É uma série de limitadores. O período histórico, entendeu? Tudo.
Então, você mostrar o processo é uma coisa muito importante, entendeu? Então, eu acho que isso que eu levei e que eu acho que fez uma diferença, que o pessoal via que tinha uma base sólida, entendeu? Nas minhas soluções. Eu acho que isso foi... Isso foi também, esse resultado dessa base sólida foi um pouco, foi a junção da experiência que você já tinha adquirido um pouco no Brasil e também Isso, no isso. mestrado, né? Isso, Um pouco mais direcionado para as empresas aí. Isso, isso. Mas, mas só terminando a história, aí foi isso. Aí eu não... Aí dessa segunda vez, na verdade, foi bem menos gente. Eu acabei entrevistando só com a Pixar e com a DreamWorks. Aí o cara da Pixar ainda falou assim, olha só, a verdade é a seguinte, não existe estágio, porque na verdade também tinha isso, né? Estavam contratando para estágio. Não existe estágio para o departamento de arte. O que tem lá dentro da Pixar é a escolinha deles. Então o cara entra, faz lá uma série de trabalhinhos que eles passam e tal, mas nada relacionado a nenhuma produção. E as pessoas que se destacam, eles vão lá e contratam depois. Uhum. O que para mim estava ótimo, estava valendo. Entre DreamWorks e Pixar é realmente difícil, né? Uma coisa meio chata de decidir. Mas acabou que eu não tive muita a oportunidade de escolher não, porque eu nunca ouvi nada da Pixar e a DreamWorks que algumas semanas depois eles me chamaram, olha Yuri, a gente não existia o programa de estágio para o departamento de arte, mesma coisa. Eu acho que é um estágio muito inicial e acho que por tradição só os artistas mais experientes que participavam desse estágio, entendeu? Então, para eles não fazia muito sentido botar uma pessoa inexperiente, ou que não sabe direito o que está fazendo ali naquele departamento. Mas aí os caras falaram, ó, a gente está começando o programa agora e a gente quer que você seja cobaia. Topa? Aí eu falei, mas é claro. Cara, eu não ia falar não, mas agora não vou me conter, cara. Você tem uma cena que negócio de cobaia, né? Porque essa entrevista tá em português aqui da CGMI, da gente. Eu quero ser o primeiro, cara. Você é um desbravador. Mas eu fico muito lisonjeado. Bacana, desculpa, interrompi e continuei. Mas aí foi isso. Aí no verão de 2008 foi quando aconteceu o meu estágio lá na DreamWorks. Aí nesse período eu trabalhei no departamento de arte do filme Como Treinar o Meu Dragão. E aí foi isso. Era lá, era até um time relativamente pequeno, tinha sei lá, 5 artistas e eu. Aí, mas você, desses 5 artistas, todos entraram nesse esquema de estágio ou não? Você foi o único que estava não, eram todos artistas já estabelecidos e eu era o único estagiário. Eu era o único estagiário do... E aí eles escolheram lá um dos caras para ser o meu mentor. Aí qualquer dúvida que eu tinha, eu falava com o cara e tal. Mas fora isso, eu fui considerado como um artista lá do time deles, entendeu? Pois é, e aí eu tenho que agradecer, né, as pessoas, o POV, né? O POV é o diretor de arte na época, né? Na verdade o nome dele é Pierre Olivier Vincent, um francês que se não me engano, a gente já destacou o trabalho dele no blog. O cara é espetacular, e a Cathy Altieri também, que era o production designer no filme. Na verdade, foi com ela com quem eu fiz a minha... Depois que eles... Na verdade, antes deles falarem que eles queriam me queriam no programa de estágio, eu fiz uma entrevista por telefone com ela, com a Cathy Altieri. E ela é da Disney, da época de ouro da Disney, trabalhou em Rei Leão, tipo, ela é sinistrona também. E foi muito bacana. Como um bom carioca. Por isso que eu destaquei.
Mas aí foi isso, foi aí no final do estágio os caras me ofereceram um contrato para voltar quando eu terminasse o meu mestrado. Então, isso, e pegando um pouquinho o gancho disso aí, porque é, você estava lá como, você estudou lá, fez seu mestrado, e como foi o processo de legalização disso? Toda a papelada burocrática para visto de trabalho, porque assim, todo mundo tem essa ideia, muita gente, muitos artistas querem e sonham em entrar em DreamWorks, Pixar, enfim, grandes estúdios, todo mundo aí, meio trava um pouquinho nessa parte, né? Que, enfim, como foi o processo para você? Isso foi, você fez contato com DreamWorks e outros estúdios, aí, havendo interesse deles de contratar você, eles se encarregaram disso ou você que teve que correr atrás disso tudo? Não, eles têm lá o departamento eles têm um escritório de advogados de migração especializados nisso. A quantidade de profissionais internacionais lá é absurda. É muito diversificado. É Até muito para eles, bacana. essa diversidade está extremamente interessante, né? Enriquece bastante a qualidade do trabalho. Não, é sensacional. Tipo, no meu time atualmente não tem nenhum americano, entendeu? Então, isso é muito interessante, entendeu? É totalmente por mérito, assim, entendeu? Tipo, eles não têm a escolha, né, do time, das pessoas que trabalham lá, se você sabe fazer o seu trabalho ou não, não interessa de onde você veio, entendeu? Acho que isso é muito bacana. Pô, legal saber isso, que tem muita gente que, até pelo e-mail do blog também, faz perguntas desse tipo e, enfim, a gente sempre coloca que realmente o que vale é você se dedicar ao máximo para melhorar o seu trabalho e deixar num nível bom, quanto melhor possível, né? Bom, Isso é o exatamente. Não, que eles reconhecem, né? exatamente. O que eu sempre falo, que eu acho que é, às vezes é uma questão, né, como é que a gente se prepara, né, como é que a gente adquire, né, as ferramentas necessárias para conseguir entrar, entendeu? E uma sugestão que eu dou é pega esses livros, né, o livro de arte do filme, e dá uma olhada nas coisas que eles fazem, entendeu? Aí você pega e compara com as coisas que você faz e seja sincero assim com você mesmo, entendeu? Como é que se compara? E usa aquilo como parâmetro, entendeu? E, e a outra coisa é desenhar todo santo, todo santo dia e Então, praticar, cara, praticar, praticar, praticar. isso é uma coisa que, assim, eu tive a oportunidade de passar 6 meses aí, eu fiz também alguns cursos, e isso é uma coisa que chamou muita atenção, cara. Você vê muita gente desenhando o tempo todo, sabe, em cafés, e, cara, isso é É, incrível, essa dedicação que o pessoal é, tem, que os estudantes têm, né? Não, eu acho É uma que coisa tem que estar disposto a ralar, porque é realmente o, 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 o talento desse pessoal. Né, às vezes eu sento para almoçar, eu fico olhando assim as pessoas que estão à minha volta, é só pessoal assim super talentoso, que estão na indústria desde sempre, que participaram de todos os, entendeu, de todos os filmes mais maneiros, de todos os filmes que eu sou super fã, entendeu? E é impressionante. Aí eu saio de lá, eu saio de lá deprimido e vou desenhar mais um pouco para ver. como entrevista em português mesmo, então a gente pode falar, é o pessoal foda, né? Foda, foda, foda. Em Imagina, bom imagina. E assim, português, né? em bom português, né? Não sei se isso vai ser traduzido, mas espero que não. Bom, então, eu fico imaginando, e assim, sabe, entrou lá a primeira semana, sentiu a pressão absurda ou não? Aquela coisa de Não, ansiedade, eu tô aqui no meio de um monte de peixe grande aqui, eu preciso me destacar, então aprender o máximo possível. Como foi essa pressão que você se colocou, ou se colocou? não, isso foi interessante. Eu acho que primeiro teve aquela situação assim, a sensação do surreal, né? Tipo, a primeira Até vez cair que a eu ficha, passei, né? a primeira vez que eu passei no portão, assim, caralho, tô dentro da DreamWorks. Aquele negócio. Aí demora um tempo até você entender o que está acontecendo. Mas
depois disso, cara, eu acho que a sensação e até uma coisa que acontece isso diariamente, entendeu? É de apoio total, assim, todo mundo se ajuda, entendeu? Tipo, não tem muito assim, é claro que tem um aspecto de competição e tal, você quer, entendeu? Você quer sempre melhorar o que você está fazendo, tipo, então vocês podem até ver aí nas imagens que estão passando, tem uma porção de pinturas a guache. Essas imagenzinhas eu tenho feito porque eu não gosto de como que eu uso a cor, entendeu? Então, isso aí é a minha maneira de exercitar essa parte que eu acho que eu preciso melhorar, entendeu? Então, Cara, essa coisa de atual, exercitar diariamente é uma coisa impressionante. De vez em quando eu acesso alguns sites de artistas da DreamWorks e você vê o pessoal treinando, mesmo assim que às vezes a gente olha e a gente considera o cara, meu, o cara é muito bom, enfim, o cara tem um conhecimento, um fundamento absurdo e tal, e mesmo assim você vê lá quase diariamente o cara postando coisa nova e desenhando, isso, treinando, isso. sempre lá Não, treinando, sketch. Isso é não, mas aí, impressionante, né? não, e aí o que eu ia falar é que, tipo, você faz esse tipo de coisa, aí você vai perguntar para a pessoa, entendeu? Para o cara que você admira, ou para o trabalho com quem você, entendeu, se identifica. Você vai lá, o que que você acha disso aqui, não sei o que, como é que você acha que eu posso melhorar? E o cara vai lá e dá as dicas dele, dá os macetes, entendeu? Tipo, e isso é muito bacana e te faz sentir muito bem recebido, entendeu? E isso foi desde o início, entendeu? Quando eu comecei no estágio, eles de cara já me botaram junto com um cara que era o meu mentor e ele me ajudava. Quando eu tinha alguma questão, o cara me falava, me dava sugestão, me mostrava como é que ele fazia, dava lá as demos dele. Nossa, que legal. E aí a outra coisa foi, algumas vezes eu conversei com o diretor de arte também sobre isso, assim, no início, inseguro, né, em relação às coisas que eu estava fazendo, e o cara falou, olha só, Yuri, é, o, você está aqui por causa das suas habilidades, entendeu? Tipo, se você não tivesse, entendeu, as ferramentas que eu acho mínima necessária para fazer o trabalho, você simplesmente não estaria aqui. Então, é, deixa de besteira e começa a trabalhar, meu amigo. Tipo, então teve, Imagino. é, e só o fato dele depositar essa confiança, entendeu? Aquilo já te dá um conforto, que é excelente, entendeu? É muito legal. Tem uma pergunta mais ou menos complementando aqui do Diego Cardoso. Uhum. Ele pergunta o que necessariamente você fazia no seu dia a dia como estágio. Qual que era a sua rotina lá? Cara, a rotina de estágio é igual à rotina que eu tenho hoje, na verdade. É idêntica, não mudava nada. A única coisa que mudava naquela época era que tinha umas reuniões que eles faziam com todos os estagiários, todos os departamentos, para perguntar como é que estava indo e tal. Então, em relação à rotina, essa era a única coisa que mudava. Mas, basicamente eu tenho um check-in, né, uma reunião por dia com o diretor de arte, com o production designer, para eles verem, né, o progresso do trabalho e normalmente é de manhã, então aí eles chegam lá para ver o progresso, né, do dia anterior e aí eles avaliam, né, tipo, se estão gostando do caminho, ou se não, se é para mudar alguma coisa, fazem lá a parte de direção de arte. E aí segue a minha vida. Se tiver concluído, se for assim, se chega na parte da reunião de manhã e o cara fala, não, né, tudo bem, tá pronto. Aí ele vai e já me passa o próximo assignment, entendeu? O próximo trabalho. E aí vai. E aí no dia seguinte, de manhã cedo, aí eu mostro tudo pro cara, e aí ele faz a parte de direção de arte e aí por diante. E se por um acaso durante o dia eu tiver alguma questão, ou alguma ideia, ou alguma coisa, eu pego e chamo ele, se for necessário e tal. E aí o que Com relação. acontece é que no final da semana, na sexta-feira,
tem uma reunião com o diretor em que a gente apresenta tudo que foi, né, todo o avanço daquela semana, mostra para o diretor e tal, aí tem a aprovação do diretor também, entendeu? Então a rotina é mais ou menos por aí. E era assim, era idêntica na minha época do estágio. O meu título era de estagiário, mas a minha função, eu fazia exatamente a mesma coisa que os outros artistas faziam. Por aqui É também só porque os é meus. mais ou menos assim, né? É só porque os objetos e os meus os trabalhos que os caras me davam eram só um pouco menos sexy do que o resto, mas é um pouco mais simples e tal. Mas fora isso, a rotina era idêntica. E qual foi o prazo que você ficou com o título de estagiário, mesmo se é que isso era Não, o um prazo título foi mesmo o assim? período de estágio, foi um período Ah, são de um trimestre, foram 3 um meses. trimestre que você falou inicialmente. Ah, Isso, tá. isso, isso, isso. E aí E aí logo era terminando você já estagiário. foi contratado. Como Isso, seria aí, o aí, green light. aí na última semana eles me chamaram lá e falaram, ó, a gente queria oferecer para você o contrato e tal. E aí foi o dia que eu ganhei na loteria, né? Porque aí não, eles foram muito legais, na verdade, comigo, porque a oferta deles era um contrato sem data para começar, né? Eu tinha, porque a verdade é Sem que eu data para tinha, começar, como assim? então, porque eu tinha que voltar pro meu mestrado, terminar o meu mestrado, Ah, sim, é verdade. e, e eu ainda tinha mais ou menos um ano, entendeu? Tipo, ainda tinha bastante Você saiu tempo. de lá com um emprego garantido, Isso, volte quando quiser, é isso? exatamente. Que E aí, maravilha, hein? pois é, não, então, eu sou muito grato, na verdade, pela oportunidade que eles me deram, porque realmente, Ah, é é, talento também. Vai então ajuda um pouquinho, né? tu- um Sem pouco, modéstia. mas eu acho que assim, eles estavam num momento excelente também, eles estavam, tinha uma parte de estratégia deles também, né, nesse meio tempo eles contrataram um monte de gente e tal. Enfim, eu acho que foi uma coisa foi o que eu falei, É uma janela de oportunidade, assim. e se está no lugar certo, na hora certa, com as ferramentas certas, preparado, entendeu? Então acho que foi uma série de coincidências aí boas. Pô, que legal. Muito É. bacana isso. Bom, tem mais algumas perguntas aqui seguindo a linha. Até falando um pouquinho com relação a isso que você falou do dia a dia, mas com relação ao pipeline, tá? Ao Uhum. processo todo de trabalho. A gente recebe algumas perguntas aqui até pelo CAB. Uhum. Uma que a gente recebe sempre, que é assim, a diferença entre concept artist, concept designer e visual development. Você disse que na verdade acaba tudo sendo meio design, mas quais são as sutilezas assim desse? Ou isso na verdade são só títulos que entram na definição, enfim, nos créditos do filme, por exemplo? Isso é uma pergunta boa, né? Ah, boa, a gente também É uma recebe, pergunta boa, é uma pergunta pergunta aqui boa. assim. É, É. Que na verdade é assim, tipo, meio pergunta completando com outra tipo, aqui, que é assim, mostrando o pipeline dentro da produção, sabe? Começa com quem, antes de você, quem pega e não, você é trabalha, isso. depois você vai para quem, entendeu? Não, entendi. São várias perguntas aí, né? São Acho vários. que, primeiro, deixa eu fazer a parte de separar esses termos aí, porque o, o que eu acho que é tudo conceptual, visual development artist, né? Uhum. Eu acho que o que acontece, na verdade, é o seguinte, no passado, era tudo conceptual artist, entendeu? Concept artist. Passado, quando exatamente? No passado, Passado, na época de ouro época da de ouro, animação, isso, tá? isso. E aí surgem as escolas e surgem as conferências e aí o pessoal tenta intelectualizar demais entendeu? O negócio. E aí eles começam a segmentar demais, entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que o termo genérico é o Visual Development Artist, tá? Uhum. E aí você, né, você começa a separar. Aí tem o que foi que você falou aí? Tem Com relação ao pipeline, assim, quem que não, mas quais eram os outros trabalha? termos que você perguntou? Concept Tinha artist, concept design e visual development. isso, concept artist. Aí o concept artist, eu acho que se você
o concept artist, ele é um visual development artist. Só que, de repente, é o cara que faz os Ele está conceitos mais... fazendo os conceitos no momento. Né? Isso, ele faz os Não fica o tempo conceitos todo mais fazendo. abrangentes. De repente, ele faz, ele faz os environments, faz os ambientes, né, os cenários e tal, faz cor, conceito de cor e tal, os color keys que chama. Né? É meio complicado assim mesmo, porque assim, teoricamente o Visual Development também faz cenários, também faz tropas, sei lá, Não, faz então, um o que eu monte de estou coisa. falando é que eu acho que tudo é visual development, entendeu? E o Uhum. concept artist, de repente, seria uma segmentação, seria uma especialização do visual development, entendeu? Uhum. E Saquei. o concept designer seria o cara que faz automóvel, que faz design de veículo, design de objeto, que É o que faz, mais entendeu? focado na produção em termos do design da coisa, quase como se fosse criado para ser produzido de verdade o negócio, né? Eu acho que isso é uma boa maneira de ver isso, sim. Eu acho que, inclusive tem isso também. Se você fala assim, eu tô em Visual Development, você pode falar isso também. E aí, isso aí é entendido como se você estivesse nessa fase do filme em que é tudo mais abrangente, as explorações são blue sky, que eles chamam. Tipo, Não é, chegou na fase dos blueprints ainda, né? não, tudo viagem, é tudo super conceitual, não sei o quê. Ou então você está em production, que aí você é tudo mais objetivo, né? Você tem uma série de parâmetros, você tem, entendeu? E você tem um pipeline também aí para obedecer. E aí Até entra a porque segunda tem parte da resposta, da pergunta, né? sobre o pipeline lá. É sobre o Começa pipeline. onde, que Pipeline é o parte processo. você como Visual Development está encaixado nesse pipeline. Então, é, a minha participação, na verdade, é a inicial. Sou eu que alimento o sistema em todos os aspectos, né? Eu pego, eu recebo a ideia do diretor, né, e do script, do storyboard, o cara me fala o que ele quer, aí eu vou e falo, aqui, é assim que eu vejo, é assim que você quer? Aí o cara fala, sim. Aí aquilo segue em diante. Aí segue em paralelo por dois. Primeiro, na verdade, vai para o modeling. Aí vai para o departamento de modelagem. Alguém vai pegar e vai construir aquilo em 3D. Aí quando aquilo estiver pronto, aí eu vou pegar e vou alimentar o pessoal de surfacing. O departamento que faz a parte de texturização da textura desses modelos. E aí eu Por vou isso dar aquilo que você falou anteriormente, de você ter esse conhecimento prévio para saber como melhor isso, para saber o que eles abastecer esse cara. precisam. Isso, exatamente. E, e por aí vai. Aí né, essa informação segue o processo. Né? E em tudo. E aí depois no final, aí depois que o modelo estiver texturizado, bom, em paralelo tem o rigging, né, a parte de rig. Às vezes volta o modelo, né? No caso de um objeto que vai ser manipulado, um objeto um pouco mais complexo, às vezes volta para a gente, para ter que resolver um problema específico. De repente não está dobrando do jeito que é para dobrar, ou tem, entendeu? Então a gente pega, resolve esses problemas, volta para eles, aí volta tudo, né? Volta modelagem, volta para, entendeu? É, tem bastante vai e volta. E aí depois animação, aí depois tem iluminação. E aí é a mesma coisa, aí a gente pega e fornece toda pintura de referência, os color keys, o lighting keys, depois que já está em layout. O layout é quando é o artista que pega, bota a câmera Na cena, na cena virtual, e aí ele fotografa, ele tira uma foto daquela cena. Só que nesse ponto não tem luz nenhuma, não tem nada, é só uma luz genérica. Então a gente pega aquela informação e pinta ali por cima mesmo e fala, é assim que a gente está pensando que a luz deve ser.
Aí aquilo ali vai para o departamento de lighting, de iluminação, e eles fazem. Aí tem, aí, vai e volta, tem a parte de direção de arte para fazer os ajustes finais e por último tem a parte de efeito especial, que a gente também fornece, a gente cria os conceitos de efeito especial e até aqui não sei se vocês já pararam, nas imagens que estão passando, tem alguns exemplos de ideias que eu fiz para efeito especial. Uhum. Tá, a gente está vendo aqui. Então, inclusive, eu separei aqui que eu achei que era bacana também. Deixa eu trazer aqui um... Cara, já tá dando 1 hora de entrevista, mas vamos embora. Vamos embora. Não sei se o pessoal... Vamos embora, cara, vamos embora, vamos parar não. Vamos aí. Eu tô um pouco... Tô tranquilo aqui de horário. Na verdade, deixa eu dar uma... Aqui, ó. Isso aqui eu fiz pro... Isso aqui foi uma ideia que eu fiz aqui rapidinho pro... Ué, calma aí. O Monster... Sumiu, né? Calma aí. Sumiu. Não, mas aí... Vamos ver, vamos tentar de novo aqui. A galera tá gostando aqui. Tá gostando? Mas Olha, então, pessoal, muita gente aí, bicho. aí tá tocando uma vez só. Deixa eu tentar aqui uma coisa diferente. Calma aí. Vai ser rápido. O pessoal tá gostando mesmo? Então Tá gostando mesmo. Tá gostando mesmo. Então eu vou insistir aqui no vídeo que não tá dando certo. Então, enquanto isso, deixa eu só colocar Não, uma aqui ó, pergunta pronto, aqui. tá tocando. Aqui ó, Deixa rapidamente. Tá. Então, isso aqui eu fiz, cara, eu já tinha feito eu fiz a apresentação, né, no papel, era uma imagem estática, explicando para ele como que eu imaginava que essas cenouras deviam se virar, né, a história são cenouras zumbis, né, que aparecem. Isso. Então tem a parte que a cenoura explode e o cara explode uma cenoura e dos pedacinhos da cenoura várias aparecem. E aí eles estavam com a ideia da cenoura surgir como se fosse um zumbi, assim, tipo, imagina um zumbi levantando assim bem devagarzinho. Então eu falei, eu tive, felizmente para esse, e eu acho que foi por isso que eu acabei elaborando isso aqui, o time era bem pequeno, então tinha bastante entrada com o production designer e com o diretor do filme também. Aí eu falei, olha só, o que você acha dessa ideia aqui, que é engraçada, tipo, de repente ela pode, na verdade, pipocar, como se fosse uma pipoca, entendeu? Ela acorda. E o cara adorou a ideia, foi ótimo pro timing do filme também, porque chega um determinado momento no filme em que um dos personagens explode um monte delas, e aí no momento seguinte é para eles estarem totalmente cercados por essas criaturas. Entendeu? Então, para eles funcionou muito bem, porque era uma maneira mais rápida de resolver o problema do surgimento delas. E isso aqui, como eu já tinha arte, eu botei tudo no After Effects e numa tarde eu apresentei para ele e o cara falou, porra, adorei, vamos fazer assim. Entendeu? E aí isso aí fica como um documento para o pessoal do departamento de efeito, entendeu? E eles usam isso como o ponto de partida, entendeu? Aí você ganhou uma estrelinha com o diretor de arte. Foi, pô, isso aí ganhou algumas estrelinhas. Então, cara, tem uma pergunta aqui, cara. Deixa eu, do Ramon, tá aqui. E ele pergunta sobre os exercícios que você abordou, o que você indica que seria de grande importância para o character design e criação? Ó, especificamente para character design, eu falo desenho de observação, muito importante. Se você tiver a oportunidade de ter acesso a modelo, quer dizer, desenho ao vivo de modelo, modelo nu ou modelo vestido, é super importante. Fazer um estudo de anatomia, saber como é que o corpo humano, e não só
Humano não, os animais, fazer estudo de anatomia de animais também e tal. Essa é uma coisa que eu ouvi algumas vezes, e vi o pessoal comentando em entrevistas e tudo mais, que a Disney tem um modelo que eles gostam de ver em portfólio, que normalmente enfatiza desenho de anatomia, ou então desenho mais livre de gestual, animais também. A DreamWorks também tem mais ou menos um padrão, assim, que portfólio é interessante direcionar para a DreamWorks ou não necessariamente? Eu acho que eu acho que foi um pouco que eu falei da história de mostrar o processo, entendeu? É Uhum. importante mostrar qual foi o, o processo, né? Como é que avançou a sua ideia até chegar ali naquele resultado final, entendeu? Ou pelo menos mostrar, Claro. ou pelo menos mostrar quais eram os problemas que você estava tentando atacar ali com aquele resultado, entendeu? Para o cara ter uma Ah, referência, né, para ele saber de onde que surgiu para character aquele design objeto. funciona do mesmo jeito. Eu acho que sim, eu acho que sim. Enfim. É. E eu acho que e a outra coisa, assim, ter sempre em mente os conceitos básicos de design, entendeu? Tipo, como é que você agrupa objeto, como é que você agrupa detalhe, contraste de tudo, contraste de cor, contraste de valor, contraste de textura, contraste de tamanho, as proporções, isso tudo é pequeno, médio e grande, né? Usa esse conceito em tudo, de maneira abstrata em todas as áreas, né? E eu acho que isso vale para o desenho de personagem, vale para desenho de ambiente também, de cenário, entendeu? Esse senso de design, ele é muito importante, entendeu? Como é que você organiza os seus objetos numa cena? Como é que você organiza o detalhe dentro de um personagem, entendeu? Acho que isso é muito importante, É entendeu? legal também se sempre que possível ter o feedback de algum artista que você conheça, então algum professor, alguém que você conheça. Não, sem dúvida, E sem aquilo que dúvida. você falou também, né? Ver aquele artista que você realmente gosta, que te empolga mesmo, que te deixa, te põe para frente e comparando, né? Mesmo se você está Isso, longe, né? Ser bem sincero, né? é o parâmetro, entendeu? Acho que é isso, você tem que, entendeu? Eu acho que é importante você ser construtivo também, né? Tipo, não dá pra, não, tá uma bosta. Refaz aí. Não, você tem, Então olhar entendeu? o trabalho de um cara É, muito foda e ficar deprê, né? Pois é. Tipo assim, é importante você ser crítico entendeu? Ter um pouco de clareza também sobre as áreas. Na verdade, isso é outra coisa, né? Porque a gente tende a evitar as coisas que a gente não gosta de fazer ou as coisas que a gente faz mal, né? Porque a gente sabe que a Uhum. gente não faz bem. Eu acho que é importante né, tentar segmentar essas coisas e ser bem analítico mesmo. Assim. Eu, por exemplo, eu tenho feito isso, entendeu? Eu sei que a parte É um trabalho diário isso, né? entendeu? Tipo, eu não gosto, mas na verdade começou assim, eu não gosto e atualmente é a coisa que eu mais gosto de fazer, entendeu? Tipo, por exemplo, essas pinturinhas a guache que vocês estão vendo aí, que está passando agora, isso para mim começou até um pouco forçado, assim, tipo assim, eu não tinha muita paciência, assim, para sentar e fazer esse tipo de coisa. E atualmente eu não consigo passar um dia sem fazer, entendeu? E isso aí, essas pinturinhas são super pequenas, né? Que agora, como elas estão escaneadas e está mostrando na tela Sim, sim. inteira, você tá vendo ela grande, mas são pequenas, assim, elas são do tamanho da palma da minha mão, na verdade, essas pinturas. Entendeu? E Olha assim, e só, essa, pegando o por gancho exemplo. disso aí, diz aí, completa. Não, essa que está passando agora, bom, todas essas, na verdade, o tamanho máximo delas é o tamanho da palma da minha mão, entendeu? Não precisa ser Funciona grande. quase como thumbs, né? Aquele que a gente faz de preto e Isso, branco, mas esse é exatamente, um são sketch estudos, cover. Hein? isso, são estudos. Olha só, dá para ver a próxima que vai aparecer aí. Entendeu? O trem dentro da, Uhum. é,
dá para ver o brush, né? Dá para ver a pincelada ali, o tamanho do pincel que é, entendeu? Mas fala aí, fala aí. Então, né, só complementando isso que você está colocando como você está curtindo pra caramba pinturas em guache, enfim. A gente sempre vê, até em livros recentes de The Art of, muitos trabalhos de muitos artistas são em guache, em pastel. É comum, assim, no dia a dia de produção, ainda ter gente que trabalha com esse tipo de material o chamado tradicional, assim, e como isso é recebido, assim, aí dentro do estúdio. Não, então, eu acho que é cada vez mais raro, sim, de ver gente trabalhando no meio tradicional, por um motivo, assim, até bem Bem simples. pragmático, assim, né? A verdade é que a gente tem que produzir muito, muito rápido e o que a gente faz tem muito vai e volta também. Então, tipo, imagina, você gasta um tempão fazendo uma pintura super elaborada de um objeto, de repente. Aí o diretor de arte vem e fala assim, eu não gostei dessa maçaneta aqui. Aí como é que você faz? Entendeu? Tipo, Tá fazendo. ou então, não gostei dessa cor. Eu não gostei da cor dessa parede, eu não gostei da cor dessa luz. Aí como é que você faz? Repinta o negócio inteiro, entendeu? Se tiver no Photoshop, você, entendeu? É muito fácil você alterar esse tipo de coisa. É uma alteração que leva, sério, literalmente, entendeu? Tipo, Você acha que 3 isso aí segundos, entendeu? Tipo, é mais muito... comum, talvez, nas fases iniciais, que você está realmente, como você disse, na parte mais solta, que você está realmente viajando para achar um caminho para um estilo, mais ou menos por Isso, aí? isso. Por exemplo, eu uso diariamente o meio tradicional. A maneira que eu começo a raciocinar sobre um, um trabalho novo é sempre no papel. Então, eu faço também no Photoshop, mas para mim é mais fácil, tal, mais rápido, inclusive. Eu uso muito marcador, muita caneta esferográfica mesmo, entendeu? E, e lápis. E aí é onde eu boto os meus primeiros esboços e mostro para o diretor de arte, o cara fala, não, gostei das ideias. Mas é sempre muito na fase do rascunho, entendeu? Aí eu escaneio se precisar, se não, começo do zero mesmo no computador, entendeu? Mas usando aquilo como ponto de partida. Perfeito. E outra coisa com relação até prazo também. Nesses livros que a gente sempre vê, tem, assim, é comum a gente ver, sei lá, a assinatura de um trabalho de algum artista, sei lá, 2004, aí você vê o filme saiu em 2013, aí você fala, pô, o cara teve 5 anos para produzir isso. Não é bem assim, né? Tipo, como que funciona esse prazo, que todo mundo acha que tem muito prazo, tempo elástico para desenvolver? É assim mesmo aí na produção de um filme, que na verdade você faz esse filme durante todo o tempo e, enfim, quando você tem mais tempo, menos tempo aí na produção. Não, é um processo muito complexo, na verdade, né? É muita gente envolvida e é, E é um processo que simplesmente dá muito trabalho, entendeu? Então, imagina que cada objetozinho que você vê, ele tem que ser feito do zero, entendeu? Então, e, e, e aí você extrapola essa ideia. Cada cena que você vê, ela tem que ser planejada, é como se fosse uma pintura, entendeu? Que ela tem que partir de algum lugar, entendeu? Ela não é simplesmente colocar os personagens ali naquele ambiente virtual e bota uma câmera em qualquer lugar e é tudo pensado, tudo existe ali por um motivo, entendeu? E dá muito trabalho esse tipo de coisa. Entendeu? Você faz milhares de testes de animação, faz milhares de testes de design, entendeu? Tipo, até chegar no ponto em que você tá satisfeito. E isso leva tempo, não tem jeito. Aí, na verdade, É, quando passa do seu estágio de produção para o próximo, você possivelmente já está pegando um trabalho que já foi iniciado lá, um outro filme, talvez uma nova produção, um curta, sei lá. não, o que acontece também, nesses casos, até no meu caso, no meu caso atual, né? Atualmente eu estou trabalhando na sequência do filme Como Treinar o Seu Dragão. Ah, legal, vamos falar um E, pouquinho do que você está fazendo atualmente. então, fazer logo o gancho.
O que acontece é que já se passou muito tempo do primeiro filme, né? E e a tecnologia muda também, entendeu? Então, às vezes, é mais fácil você começar do zero do que tentar reutilizar o que foi feito no filme anterior, entendeu? E, e é isso, tipo, não tem, entendeu? Às vezes é mais difícil você tentar adaptar aquilo que existia antes do que simplesmente fazer do zero. Mas a outra coisa também que eu ia falar é que e que o filme leva, né, 4, 5 anos para ser feito, mas nem todo mundo fica trabalhando no projeto durante esse período inteiro, né? A gente estava falando da pipeline antes, né, do processo. Sim, sim. Eu entrei num dos primeiros times que tem que entrar, que é o departamento de arte e o departamento de história, né? Então, eu entrei tipo, exatamente quando o projeto começou, mas no ponto que o departamento de arte começou, era só o departamento de arte e de história. Tipo, tinha no total, era um grupo de menos de 20 pessoas, entendeu? E aí, a partir desse ponto, a partir do momento que começa a ter material para os outros departamentos entrarem, aí eles começam a trazer mais gente, entendeu? E isso é verdade até o final, por exemplo. O meu papel nesse processo, ele vai acabar antes do que o papel do cara que está fazendo animação, ou do cara que está fazendo iluminação, entendeu? Porque eu já vou ter projetado todos os objetos no filme. Aí, pronto, acabou, entendeu? Tipo, todos, todos os objetos já estão lá prontos, esperando para serem usados, entendeu? E, e aí é isso, tipo, outras pessoas continuam a partir daquele ponto, outros departamentos, entendeu? Então, o meu departamento é o primeiro a começar e, é, e o primeiro a acabar também. Quer dizer, o trabalho de direção de arte ele só acaba no final, quando o filme acaba de fato. Mas vai todo mundo embora e fica só o diretor de arte e o production designer, entendeu? Tipo, o departamento em si ele deixa de existir, entendeu? Entendi. Cara, tem mais pergunta aqui do pessoal. É, a Raíza Fontes quer saber se você já foi ou já conhece a CTN, em Burbank, se não me engano. Isso, Em isso. Burbank, fui lá em 2010. Uhum, Você isso. conhece, você acha que pode ajudar os estudantes que buscam entrar nesse mercado? Porque lá tem algumas mesas aqui, vários estudos ficam vendo o portfólio, Isso. certo? Aliás, excelente que ela mencionou esse assunto, porque eu acho que a gente não podia acabar essa conversa aqui antes de mencionar Falar da CTN. falar da CTN também e falar também de uma maneira geral das coisas que podem ser feitas, né, para entrar nesse mercado, honestamente. Algumas perguntas estão pipocando aqui nesse sentido também. É melhor Isso, isso. responder em bloco. Então, pois é, cara, CTN, eu fui pela primeira vez no ano passado, eu acho que a partir desse ano eu vou em todos que eu puder ir, porque é uma oportunidade incrível para você entrar em contato com as pessoas, principalmente, entendeu? Tipo assim, as pessoas que trabalham na indústria estão lá e é um evento relativamente pequeno, entendeu? Você pode simplesmente pegar a pessoa e falar assim, eu sou seu fã, eu adoro o seu trabalho, você pode dar uma olhada no meu portfólio, entendeu? E com certeza, se a pessoa tiver 5 minutos ali livre, ela não vai falar não, entendeu? Tipo, eu acho que, e aí fazendo o gancho pro que eu acho que é o mais importante disso tudo, o que a minha experiência me serviu muito bem e que fez com que tivesse, e no final das contas, fez dar tudo certo, eu acho que foi a questão dos contatos, entendeu? Ele me botou numa posição em que eu tive contato pessoal com uma pessoa que pôde levar o meu portfólio até alguém
responsável que pudesse dar uma olhada nele, entendeu? E isso funcionou para mim, entendeu? Deu super certo para mim, mas poderia ser, a pessoa com quem eu falei, poderia ser uma pessoa que não tivesse exatamente os melhores dos contatos, entendeu? Então, a CTN, por exemplo, ou outros eventos, entendeu? A SIGGRAPH também é um outro evento bacana, entendeu? De ir e ver as pessoas, o que as pessoas estão vendo e fazendo, principalmente parte de cinema também, mas parte de game, de jogos, e é muito bacana, entendeu? Então é uma oportunidade que você tem de começar a fazer esses contatos e contactar, entendeu? O pessoal dentro da indústria. Aumentar a sua rede de relacionamentos. Isso, é rede de relacionamento, entendeu? Eu acho que isso é um dos pontos cruciais aí, entendeu? Okay. A escola, eu acho que a escola só queria mencionar isso, que eu acho que a escola é a maneira assim, mais simples para o internacional, honestamente. Porque se você vai para aqui na Califórnia tem uma porção de escolas que tem contato direto, né, com todos os estúdios. Né? Você tem aula com o pessoal da indústria, entendeu? Com os profissionais da indústria. E aí os caras, eles vão, entendeu? Quando ele precisar de alguém, ele vai simplesmente chamar o aluno que ele gosta mais, que ele acha, entendeu? Tipo, então, realmente eu acho que a maneira mais prática, e até voltando, eu não sei se eu cheguei a responder a pergunta, você tinha perguntado a questão da burocracia e tal, o visto de estudante, ele te dá a permissão de trabalhar, ele te dá a permissão de fazer um estágio, entendeu? Então, o visto de estudante, se não me engano, são para 6 meses e é renovável por mais 6 meses, é isso mesmo? O visto de estudante? Sim. Não, o visto de estudante, ele é válido para o tempo do seu curso. Então, meu curso, ele tinha 3 anos. Então, meu visto de mas no estudante... caso que alguém vai fazer uma academy, por exemplo, se você vai fazer uma universidade ou um mestrado, ok, que é pelo tempo do curso, mas em academies, que são cursos mais rápidos, você não tem esse tempo todo, né? Não, é sempre pelo tempo do curso. E aí vai uma dica. Dica é bom. Dica é bom. Dica é bom. Se você tem que ser considerado full-time student. Você tem que ser considerado um estudante em tempo integral para ter direito a estágio. Isso independente da empresa, isso é padrão nos Estados Unidos. Isso é padrão. Isso é padrão. Então, tem um determinado número de horas mínimas para você ser considerado um estudante integral, em tempo integral, para você ter direito a fazer estágio. E eu não tenho certeza, é uma coisa que vale a pena pesquisar, mas eu acho que tem um tempo mínimo, acho que, sei lá, são 9 meses, que são 3 trimestres, que depois desse período você pode, inclusive, pegar uma extensão, o que eles chamam de OPT, que é Optional Practical Training, uma coisa assim, que é como se fosse eles te dão uma extensão do seu visto de estudante para te dar a oportunidade de trabalhar depois do curso que você fez. Né? É como se fosse uma segunda oportunidade de estágio. Né? Eles consideram aquilo como parte da sua formação acadêmica. Né? E é excelente, é uma oportunidade muito boa. Então, vamos supor, você fez um curso de 9 meses. Aí você fez um estágio aí durante um trimestre. E depois do seu curso, você ainda tem mais... Cada tipo de curso ele oferece uma extensão diferente. Né? Para o curso de design, eu sei que o tempo de extensão é tipo 1 ano. Aí você recebe essa extensão desse período de 1 ano. Entendeu? É para você fazer como se fosse trabalho de trainee, entendeu? De treinamento. Uhum. Ainda como estudante. E aí, nesse período, é a oportunidade que a empresa tem de ver como é que você trabalha e aí, em determinado momento, ela fala, não, tudo bem, eu vou te patrocinar um visto de trabalho, entendeu? E esse estágio que os estudantes pegam,
esse estágio nessas empresas normalmente são remunerados ou não? Como que é para você se manter aí, enfim, como que rola Não, isso? aí varia, tem de todo tipo, né? O estágio, ele não necessariamente se caracteriza por ser remunerado ou não, né? Se você estiver trabalhando, se você estiver produzindo alguma coisa, né, para uma empresa, você já está trabalhando, entendeu? Então, tem lugares que oferecem remunerado, tem lugares que não, e aí varia, Aí a entendeu? escolha e a possibilidade de cada uma. É, é, é. E só pegando o gancho numa outra pergunta aqui, que agora eu não lembro de quem que é, estou tentando achar aqui na lista, mas não estou achando, já já eu vejo. Ele pergunta com relação a, na época que você estava fazendo o estágio mesmo, o seu treinamento aí, como que você se manteve? Você trabalhou, assim, teve ajuda de família, você já tinha separado uma grana, como que funcionou? Para o estágio, você quer dizer? Por estágio, quando você foi estudar aí, realmente, quando estava no estágio. Ah, quando eu fui estudar. Sim, Isso, antes do estágio, na estudar. verdade. Não, então, antes do estágio. Para estudar, eu consegui uma bolsa da universidade. Você E esse, conseguiu ainda aqui no Brasil. Você buscou essa bolsa consegui do quando estava aqui Brasil. ainda. Essa aí vai outra dica para o pessoal. São duas dicas, bom. Os cursos são muito caros, entendeu? Então, o que aconteceu foi quando eu passei, eu perguntei ao pessoal, falei, ó, eu sei fazer isso, isso e isso. Tem algum trabalho aí para mim? Porque eu não tenho condição de pagar. E aí eventualmente eles me ofereceram uma bolsa, entendeu? Aí eu trabalhava na faculdade, eu dava aula, trabalhei como pesquisador também, Tá. enfim, mas foi basicamente isso. Toda universidade já tem um programa de bolsa, né? Eles E aí variam você ficou muito. morando na universidade mesmo, no campus? Não, não, aluguei um apartamentinho e foi isso. Dava conta, entendeu? Tipo, era apertado e tal, mas, Uhum. tipo, paciência, entendeu? Aí uma vez que você estava registrado na faculdade, esse processo de conseguir alugar um lugar foi mais simples, né? Porque Não, eles têm pelo menos na Ohio State, a minha experiência foi essa, entendeu? Eles tinham uma base de dados lá, tinham assistência, entendeu? Tinha uma assistência mínima, eles ajudavam bastante em relação a isso. Tipo, na parte de graduação, os alunos eram obrigados a ir para o dormitório no primeiro ano. Aí depois podiam escolher qualquer lugar, podiam alugar uma outra casa aleatória. Mas para pós que eu fiz, para o mestrado, não. Você não era obrigado a ir para o dormitório, que inclusive é muito mais caro é, do que outros apartamentos. Se você, entendeu? imagina. Procurasse mais afastado da universidade e tal. E seu É, inglês já era bom quando você foi para lá ou no começo ainda foi meio trabalhando, estudando mais inglês, enfim, como que foi isso? não, não, no início era muito ruim. E, inclusive, era um problema, porque uma das soluções que eles me deram foi que eu desse aula. Então, só que aí, né, o meu inglês não era assim, razoável, entendeu? Mas tinha que melhorar bastante. Então, é, durante os primeiros trimestres, na verdade, eles faziam isso de costume. Eles ofereciam essa aula de inglês para estudantes internacionais, entendeu? Principalmente para aqueles que iam ter que dar aula. E aí era mais um curso assim de conversação, entendeu? Para melhorar o accent, né? Uhum. E, enfim, e foi muito válido. Mas só a exposição, só de você ter que conviver em inglês e resolver todos os seus problemas em inglês, você acaba que Já te dá é, mais segurança, mesmo falando meio toscamente, você acaba ficando mais seguro, né? Você se é, comunica bem, né? O negócio é não ter vergonha e não prestar atenção nos erros que você está cometendo. No final das Deixa os contas, outros prestarem atenção, né? isso. Bacana. Bom, deixa eu ver, eu tenho mais perguntas aqui. A gente está meio estouradaço com o tempo aqui. Vamos ver se eu pego mais uma ou outra aqui. A gente vai finalizando já. Tá, tá. Senão, enfim, o pessoal já deve estar atrasado aqui. Na verdade, assim, tem uma pergunta do Gabriel Franklin aqui. Qual a maior dificuldade profissional que você já enfrentou ao longo de sua carreira?
Qual a maior o quê, perdão? Dificuldade profissional. Onde que chegou aquele ponto que você travou? Aí, outra pegadinha, né? Ai, ai. Dificuldade É, profissional, vamos lá. Enfim, isso não teve, né? não, pois é. Não, eu acho que teve um... Acho que de fato, sim, quando eu comecei aqui na... Porque teve esse momento, né? Eu comentei, eu fui contratado no final do estágio, sem data para começar, na verdade. Aí eu acabei o meu mestrado e quando eu comecei na DreamWorks, eu, eu entrei eu entrei num ponto em que não tinha exatamente um projeto específico para eu trabalhar. E, e aí eu era novo, né? Recém-formado do mestrado, sem experiência específica, né, na área de animação, na indústria, não conhecia ninguém pessoalmente. É, e, e é assim, né, tipo, os times lá dentro, eles se formam, né, o pessoal chama quem ele conhece, chama quem ele gosta, trabalha de quem ele gosta e tal. E aí eu fiquei um tempo ali, tipo, tentando me fazer, sabe, conhecido, conversando com as pessoas, tentando fazer esse processo aí de networking, entendeu? Tinha algum brasileiro que trabalhava com você lá que deu uma ajuda assim, nesse processo? Não, tem uns brasileiros em outros departamentos, né? Mas assim, eles não podiam ajudar muito nesse sentido, entendeu? Então acho que no início foi um desafio, assim, tipo de é, foi assim, um processo aos poucos, entendeu? Primeiro eu trabalhei no, num time, primeiro eles me puseram num time que estava explorando o universo do Megamind, né? A gente criava ideias para o filme ou para o segundo filme, se caso fosse acontecer. Lembra que isso foi, sei lá, foi mais ou menos um ano antes do filme sair, ou um ano e meio antes do filme sair. O filme saiu lá para 2010, uma coisa assim, né? Pois é. E aí, é, então, eu fiquei nesse time, foi a primeira oportunidade que eu tive de começar a conhecer as pessoas, entendeu? E aí você... E daí as coisas começaram a ir devagarzinho e tal, mas existiu sim um momento ali um pouco tenso para mim, né? Porque eu não sei se as outras pessoas vinham dessa maneira também, entendeu? De tentar me estabelecer ali naquele lugar como um artista, como um candidato bacana para o time deles, entendeu? A Mas aceitação aí, do grupo é complicada, né? eu acho que nem tanto, era só porque eu era um cara novo, entendeu? Que ninguém sabia de onde tinha vindo, entendeu? Tipo, nunca tive muita, nunca tive muita paciência para blog, para nada, para participar entendeu? Tipo, eu fazia minhas coisas, mas eu guardava para mim, entendeu? Então essa é outra dica, na verdade, pessoal, mostra as suas coisas, entendeu? Você fica, porque o blog hoje em dia é a melhor maneira que tem de você ficar conhecido, entendeu? Tipo, participa dos fóruns, conversa com o pessoal, comenta nos posts, entendeu? Tipo, tenta o máximo possível gerar criar esse network, entendeu? E que eu não tinha. Então eu cheguei, acho que esse momento foi bem tenso para mim por conta disso, sabe? Querendo me estabelecer ali naquele ambiente novo e foi passinho sabe, foi devagar no início, aí vai aí vai a bola de neve, você conhece duas, três pessoas, aí conhece, entendeu? Aí você tem contato com os amigos deles, não sei o que, e aí vai embora. E já teve algum aquelas, entre aspas, burradas que se faz no dia do trabalho, fala, putz, cara não devia ter feito isso, sabe? Já aconteceu algum momento desse lá no DreamWorks e assim, estourou? O que que foi? Não, Aquela não, eu frase, acho que eu tenho uma... putz! Esse é o Não, na momento, verdade... putz.
Na verdade, o ambiente lá é bem tranquilo, assim, e a gente está num estágio que eu acho que até é importante você, é, sabe, sabe, exagerar e realmente pensar em alternativas que não foram pensadas, entendeu? Então não tem Não problema tem medo de errar, errar, né? não tem errar, na verdade, entendeu? É tudo uma opção, entendeu? Mas assim, tipo, de errar e realmente fazer uma coisa ruim e negativa, assim, eu felizmente nunca passei por isso. Mas já vi gente acontecendo. Eu acho que não tem importância acontecer. Eu acho que o importante é você saber lidar com a situação depois e pede desculpa, explica o que aconteceu e segue a sua vida. E também acho que é um pouco da personalidade dos caras aqui. Eles não estão muito preocupados, entendeu? Se tá funcionando, tá todo mundo vivo, então vamos embora, entendeu? Tipo, não tem muito esse negócio de ficar remoendo problema, não, entendeu? Até porque são todos artistas talentosos e conseguem dar um jeito, mesmo que a coisa seja meio séria, assim, pelo menos a É, gente consegue é. resolver e Mas assim, vambora. honestamente, esse tipo de coisa não acontece, não. Não acontece mesmo, não. Imagina. Bom, É. Yuri, a gente tá estouradaço com o tempo aqui. Assim, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, assim, pro pessoal, enfim, últimas Não, eu palavras? queria, Estamos encerrando já. eu queria agradecer muito, cara, a oportunidade, Flávio. Isso aí eu acho que foi muito bacana. Bom, pra gente também, cara. Foi muito Achei, sensacional. achei muito legal. Acho que a gente pode combinar aí da próxima vez a gente faz um demo. Eu estava até aqui com o Photoshop aberto para mostrar, mas Mas o tá, tempo o voa, tempo né, cara? foi. Você imaginou que ia dar tempo de fazer muito mais coisa. Isso. Mas fica para a próxima vez. Mas mesmo assim, eu acho que foi muito bacana. Eu espero que né, o pessoal se inspire aí com um pouco das histórias que eu contei Pô, e com certeza, foi e massa, cara. se servir aí para ajudar aí uma pessoa já está valendo. Não, imagina, ajudou muito. E assim, cara, obrigado. Agora é a minha vez de agradecer também, né? Tanto a você quanto ao pessoal do CGMA, que me fez o gentil convite, né, de fazer essa mediação aqui. E para a gente, para os visitantes do The Cabin, né? Eu acho que é um momento bacana, assim, porque ainda há no Brasil uma necessidade de um conhecimento muito maior do que realmente está no momento e dessa área, né? Porque a gente vê muito entrevistas, a gente vê esses livros, só que realmente um inside information é uma coisa assim, que faz a diferença. Então a gente espera contar com você futuramente para mais conversas aí, quem sabe Ah, blogs, claro, até vários posts no blog lá, se tiver alguma novidade em termos de arte, manda pro Kevin que estamos aí, cara. claro, claro, claro. A gente está disponível aí e o que eu puder ajudar depois, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode repetir, Flávio. Eu acho que foi muito bacana, uma iniciativa muito boa. Legal, a gente Legal. espera. E eu vou separar algumas perguntas que tem aqui. Separar não, né? Eu vou pegar o que acabou não sendo falado diretamente. Algumas perguntas foram meio diluídas em outras, né? Aham. E a gente acabou respondendo, mas... E aí o pessoal que está ouvindo, se tiver alguma coisa que gostaria de perguntar, manda um e-mail lá para o blog, contato arroba, conceptartblog, que a gente responde. Enfim, o pessoal que acessa lá é um caminho para você, a gente vai mantendo esse contato aí. Isso, eu só queria aproveitar também para mencionar, pessoal, isso tudo foi reforçar aí o que o Flávio estava falando. Esse evento aqui foi possibilitado pelo pessoal do CGMA e eu só queria falar para vocês, deem uma olhada no site deles, o www.cgma, www.cgma2, número 2, DA academy.com. O link está lá no site do Flávio, no The Cab. Dá uma olhada. Eles têm uma porção de cursos online que Aí vai são começar super. no próximo 17 agora, começa a nova fase de curso, né? Isso é Isso, legal. exatamente. Então, pessoal, deem uma olhada lá, que é muito bacana. E eu acho que
o que eu estava falando, estar preparado, estar na hora, né, estar no lugar certo, na hora certa, com as ferramentas certas, eu acho que esse tipo de curso é sempre muito válido e para estar preparado quando a hora chegar. Então, acho que é isso. Beleza, Yuri. Então, cara, novamente, obrigado e obrigado a todos vocês aí que estiverem aí com a gente. Realmente foi um prazer. Espero que em breve a gente faça uma nova rodada. Ótimo, Beleza? Valeu, ótimo, pessoal. Flávio. Muito Boa noite a obrigado. todos aí. Boa noite para você também, né? Já tá noite aí ou não? Não, aqui está cedo ainda, são 4h35 da Ixi, tarde. eu sei, né? Então, beleza, pessoal. Obrigadão. Então, até Tá uma bom. próxima. Thank you Falou. very much. Thank you, Ted, and Thank everybody you, at Ted. We CGMA. are okay. Bye. Bye.